Fala, patriotas, tudo bem com vocês? Patriotas, as relações estão cada vez piores, principalmente daqueles que fizeram L pela democracia e agora estão se lascando. Isso vai desde Meirelles, que agora acusa a Lula de ser a Dilma, e falando em Dilma, ela está de volta e logo, logo eu vou te mostrar algo em relação a isso, até meros trabalhadores de aplicativo que fizeram L, pois uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E, bom, vamos dar uma olhada aqui. Bolsonaro, obrigado, meu Deus, o meu melhor. É por isso que eu digo a você que na eleição eu vou votar em Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Opa, peraí, tá agradecendo o Bolsonaro, né? Tá agradecendo o Bolsonaro. Igual a gente viu esses dias atrás, né? O pessoal da enfermagem, sindicato da enfermagem, agradeceu o Bolsonaro, mas vamos votar em Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos continuar dando uma olhada aqui, vamos ver o que aconteceu. Proibir os moto Uber 99 de rodar. Ah, não pode rodar não, né? Então roubar pode, né? O trabalhador não pode trabalhar, correr atrás, pagar seu aluguel, sustentar sua família, porque a prefeitura de Salvador tá proibindo os motoboys de rodar. Meu querido, eu só tenho uma coisa para te dizer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Faz o L e engole o choro. Dia após dia vem passando e esse governo cada dia vem surpreendendo mais, tanto o brasileiro patriota de bem, quanto aqueles que inclusive apoiaram, em nome da democracia, em nome de um governo de coalizão, para tirar o Bolsonaro, que fosse. Cada dia mais e mais essas pessoas começam a perceber a caca que fizeram e querem pular fora do barquinho ou tirar de si a responsabilidade de ter botado um bandido à frente da nação. E um dos fatos que mais tem chamado a atenção é o seguinte, principalmente políticos ou pessoal do Centrão que achou que Lula ia botar Meirelles para cuidar da Secretaria da Fazenda e da Economia e ele botou Haddad. E agora Meirelles diz coisas do tipo, Lula está seguindo a economia de Dilma, né? E aí a gente começa a ver arrependimento traz arrependimento. Mas o mais interessante é o seguinte, se o Meirelles estava preocupado que o Lula estava seguindo a economia de Dilma, imagina quando ele descobrir isso daqui, ó. Haddad pede a saída de presidente do Banco do BRICS e Dilma pode assumir o cargo na China. Indicado no governo Bolsonaro, o economista Marcos Troijo tem mandato de 5 anos e já chamou Lula de presidiário. Já gostei desse cara, né? Mas aí o Haddad quer tirar ele para botar ninguém mais, ninguém menos que Dilma Rousseff. A Dilma, super capacitada, uma mulher de fibra, uma mulher capaz. Com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. A Dilma! E aí, eu começo a ver, e muitas vezes eu vejo umas coisas que me chamam muita atenção. Às vezes eu estou aqui no Facebook, eu vou ler os comentários de vocês aí e tudo mais. E vejo alguns comentários de um pessoal do PT xingando, falando bobagem. Muitas vezes é muito difícil entender o que está sendo escrito ali, porque parece que é até outra língua, né, da pátria educadora. E muitas pessoas são agricultores. E eu fico pensando bem assim, cara, como é que pode alguém do agro apoiar uns canalhas como esse? Afinal de contas, tudo aquilo que a gente falou durante as eleições era fake news, tudo era proibido. E agora tá aqui, ó. Após Lula prometer recursos para o exterior, BNDES suspende crédito rural. Ou seja, o dinheiro para produzir a comida do brasileiro e de uma boa parte do mundo não vai ter. Porque o governo está um pouco ocupado mandando dinheiro para países amigos. E a gente fala isso dia após dia. Aí vai vir um boca, fake news, é falso, porque o Lula tá te lascando, meu querido.
Faz o L agora chora, tá? Não adianta você vir dizer, não, porque é fake news, não sei o quê, porque... Deixa eu te contar um segredinho. Segredinho do Rony aqui. Negar a realidade não vai fazer ela ser menos real, tá? Se o Lula tá te roubando e tá te ferrando, não adianta você dizer, não, é falso, é fake news. Tu vai se ferrar igual. Você tá entendendo como é que funcionam as coisas? E deixa eu falar uma parada pra vocês. O PT tem usado uma estratégia muito canalha. E eu vou desmistificar isso aqui pra vocês agora, que é o seguinte. É a estratégia da cortina de fumaça. Enquanto eles fazem essas besteiras, se vocês forem observar, já quase 40 dias de governo e o Lula não prometeu absolutamente, não cumpriu absolutamente nada daquilo que ele prometeu. Mas tudo aquilo que nós avisamos que ele ia fazer, questão de aborto, questão de não aumentar o salário mínimo, questão de corrupção, tudo que a gente avisou que ele ia fazer, aumento de impostos, ele está fazendo. Aquilo que diziam que era fake news da nossa parte, ele está fazendo. E aquilo que ele disse que ia fazer para melhorar o povo brasileiro, não saiu nada até agora. E aí, para disfarçar essa incompetência dele, essas perspectivas péssimas que o Brasil está sofrendo, ele cria cortinas de fumaça. Ou visitando o território indígena para dizer como se aquele território fosse os reais graves problemas do Brasil, e não que não seja um problema real, mas foi construída toda uma narrativa em torno daquilo ali. Ou ele começa a botar culpa no mercado, começa a botar culpa no Banco Central, quer botar culpa em todo mundo, menos na incompetência que ele tem, inclusive, de indicar um imbecil igual o Fernando Haddad para ser ministro da Fazenda, que indica uma imbecil pior ainda que a Lula para ser presidente do BRICS. Você tá entendendo, meu querido? Aí ele cria essas narrativas, ele fica falando de palácio, ele fica criticando o Bolsonaro, ele cria a narrativa do 8 de janeiro, porque ele só quer falar nisso, aí agora ele quer esconder as imagens, né? Arma toda uma cortina de fumaça para kkk que ele tá fazendo nas costas do povo brasileiro. E tem gente que cai ainda nesse papo, né? E vamos lá. O cara, agora, pelo nível de incompetência dele, olha só que absurdo, tá criticando o presidente do Banco Central. O que o Bolsonaro fez? Só para vocês entenderem essa situação. O Bolsonaro foi lá e disse bem assim, a partir de agora nós vamos ter um Banco Central livre da política. O que isso significa? Significa que o Banco Central tem autonomia, uma autonomia própria. E o dirigente do Banco Central tem mandato. Para que isso serve? Para manter a inflação baixa, os juros regulados e para o Brasil não se lascar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o Brasil ainda não virou uma Venezuela, uma Argentina, por causa desse presidente do Banco Central que nós temos aqui. Não é eu que estou falando. O cara recebeu, ali por uma revista inglesa, 4 matérias aqui, dizendo que ele é o melhor presidente do Banco Central das Américas, né, Latina e Central, e um dos melhores do mundo. Isso porque o Brasil atingiu os melhores níveis, inclusive tendo economia melhor que China e Estados Unidos no ano passado. Isso são números do Banco Mundial, não são narrativas do seu querido professorzinho de história maconheiro, não são narrativas daquele jornalista que também gosta, né, de uma... e que gosta também de dar... Opa, não dá pra falar... Então, não é ele, são dados oficiais, não são números tirados de algum lugar que o Lula fica cuspindo, Marina Silva fica cuspindo. São dados oficiais, são números oficiais, meu querido. Que o Brasil estava ótimo, estava bem, estava no azul. Aí o Lula, criando a narrativa, dizendo que o Banco Central é responsável pelas cacas que ele está fazendo no governo. E realmente, o Banco Central é o grande responsável. Mas por não permitir que o Lula saia por aí imprimindo dinheiro, aumentando a inflação. A grande verdade é que o Banco Central talvez seja uma das últimas barreiras que não vão permitir que o Brasil vire uma Venezuela ou uma Argentina. Mas isso a imprensa esconde de você, isso o PT não quer que você saiba. Enquanto isso, criam cortinas de fumaça para falar dos Yanomami, para falar do não sei o quê. Enquanto o que é sério mesmo, enquanto os planos sérios mesmo deles não acontecem. Enquanto o dinheiro que deveria estar indo para o agro, para investir, né, para fazer comida, a gente está falando de comida. Eles estão tirando para voltar a investir fora do Brasil. Mas tem gente que votou, tem gente que para tá tudo bem, tá tudo lindo, não tem, é ótimo, eu votei para isso mesmo, né?
É o cara, eu fiz o L e foi pra isso. Quando o Lula vai lá nos Yanomami, ai, fiz o L pra cuidar dos índios. Mas o que importa mesmo, o cara tá detonando, o cara não cumpriu nada. E tem gente ainda babando o ovo desses corruptos. E tão ruim quanto essa galera da esquerda são os isentões, os Joões Amoedos, né? Que agora ficam cuspindo e dizendo, tentando fazer uma oposição, MBL. Janaína Pascoal, inclusive, olha aqui, ó, alunos da USP fazem abaixo assinado contra a volta de professora. Ajuntamento de esquerda atacou a docente licenciada para assumir o cargo de deputada estadual. Janaína Pascoal, uma excelente advogada, ela foi advogada, inclusive, do pedido de impeachment da Dilma e tudo mais. Aí ela virou deputada estadual, se perdeu no meio do caminho, essa é a grande verdade, não se elegeu senadora, achou que ia virar senadora, não se elegeu, falou mal do Bolsonaro e agora tá aí, chorando as pitangas, o PT detonando, porque eles querem destruir com tudo aquilo que é uma mínima barreira, e agora tá aí, ó, até emprego, né, capaz de perder. Por quê? Porque não teve uma posição firme, e falta posições firmes aí na nossa política. Enquanto isso, as universidades chamam quem para dar aula? Lula. Aí eu quero Lula dando aula para nós. O povo brasileiro acordou. O povo brasileiro, pelo menos nós temos aí uns 50% do povo que já acordou e tá abrindo os olhos. Olha aqui, CNN aqui, ó, tá só sobrevivendo. Por quê? Porque quis passar 4 anos de lacração, quis seguir os passos de Globo News e companhia e se ferrou, perdeu a audiência, foi boicotado. Enquanto isso, Jovem Pan só subindo, porque traz os dois lados da moeda. Globo, olha aqui, ó, ninguém quer assistir mais essa porcaria de Big Brother. Vocês não sabem, 70% da arrecadação da Globo é Big Brother, né? Agora, claro, eles estão muito felizinhos com a volta do seu Luiz Inácio aí, que vai voltar a encher os bolsos desses canalhas de dinheiro. Mas tá aí, ó, o povo tá acordando. A nossa oposição no Brasil, né? Fazer uma oposição consciente. É óbvio que a gente não quer que o Brasil se lasque, mas pelo jeito não tem outro caminho. E às vezes eu já disse, eu fico pensando, se o povo não sentir de verdade o que é um governo de esquerda, meu amigo, parece que eles vão continuar elegendo a esquerda para sempre. Porque, vamos combinar, só tomam, só lasca e continuam achando bom, né? Continuam acreditando que o culpado é o outro. Forte abraço, pessoal. Até o vídeo de amanhã. Tamo junto. Deus abençoe.